Boa tarde, pessoal. Estou aqui com uma pessoa especial. Hoje é a nossa live de sábado que fala sobre saúde, a parte de saúde. Nossa série chama Saúde Espiritual, que nós começamos no início desse ano. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Essa minha amiga, a Bispa Carmen Soares, lá de Uberlândia, da minha terrinha, eu andei conversando com ela e amei um assunto que ela tem para compartilhar. Eu convidei ela para estar compartilhando com cada um de vocês aqui. A gente está junto e ela compartilhar com isso. Bem-vinda, Carmen. Obrigada, Jane. Sinto honrado por me convidar para falar com o seu público, com pessoas que estão aí querendo, aprender, querendo ouvir de Deus, querendo avançar. Isso é muito legal. Muito obrigada. Minha gratidão. Obrigada a você. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Carmen. Ela é bispa lá da Sara Nossa Terra em Uberlândia, Minas Gerais. E ela é enfermeira e ela também é mestrada em saúde mental. E ela, como eu falei, ela é bispa lá da Sara Nossa Terra, junto com o esposo dela, que chama Divino. Ela é mãe, ela é casada, ela é avó, não é isso? Ela tem todo. Amanhã vai ser um dia de comemorar muita coisa, né? Você já graduou para avó, né? Então são duas comemorações, não é verdade? É em dobro. São duas. Isso mesmo. Muito bom. Isso mesmo. Então, pessoal, vamos rever, para você que está nos vendo pela primeira vez e para aqueles que já voltaram, vamos rever o nosso objetivo desse tempo junto que a gente tem aqui. E o objetivo é trazer informação para a sua saúde espiritual, emocional e saúde física. Por isso que eu tenho procurado convidar algumas pessoas do meu relacionamento, ou algumas pessoas que é a primeira vez que eu conheço, não é o caso da Carmen, mas assim, para compartilhar o que eles têm para falar sobre esse assunto. E, como vocês sabem, a gente gosta de coisas práticas. Então, eu tenho certeza que a informação que a Carmen vai passar para vocês hoje, você vai sair desse tempo juntos e falar assim, eu aprendi algo para pôr em prática hoje, agora. Né? Então, eu quero citar os tópicos, né? Como eu já disse, eu vou repetir, você entrou há pouco tempo, né? A Carmen vai falar sobre os benefícios do choro, né? Tem aquele choro, né? Eu vou deixar ela explicar, eu não vou nem falar aqui, eu vou deixar ela explicar. E os tópicos, vamos falar dos tópicos de hoje. Os tópicos é o quê? O que acontece quando choramos? Como ela é enfermeira, ela sabe dessa parte fisiológica. E eu quero que ela passe isso pra gente, porque tem muita coisa importante que às vezes a gente meio que passa batido, a gente esquece com o passar do tempo essa parte fisiológica que acontece conosco, né, em relação ao choro, né? Quais os benefícios do choro para a nossa saúde emocional e espiritual? Quais são esses benefícios? Né? Quando a gente chora de angústia, quando a gente chora de alegria, e a Carmen ela vai passar isso para nós, e Deus tem dado unção para ela fazer isso, e eu quero que ela compartilhe isso de uma maneira, você vai ver, vai ser bênção, vai ser muito bom mesmo. Então preste bastante atenção naquilo que ela vai falar. E como eu sempre falo, Carmen, você conhece isso porque eu falei lá na sua igreja, né? Eu escrevi um livro sobre a minha jornada, né? Sobre a minha jornada através de um diagnóstico de câncer, como o Senhor me dirigiu a buscar Ele e ficar firme. A Carmen e o Bispo Divino, elas abriram as portas para mim estar compartilhando isso aqui um tempo atrás na igreja dela, foi muito bom. Obrigado mais uma vez, Carmen, você e seu esposo. Foi ótimo, foi excelente. Se você não conhece ainda, dá uma olhada, chuvaquecura.com, tem lá um livro e olha, lê, medita sobre ele. Se você precisar, a cópia em inglês chama Healing Rain, também tem lá Healing Rain Book, ou então na Amazon você consegue essas informações, esse livro. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, né? É uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança, tá? Eu tô falando um pouquinho mais nesse início, mas é porque depois eu vou deixar só ela falar, né? Como toda live que a gente faz, eu gosto de citar um verso, fazer uma pequena introdução, e citar um verso para nossa live. E o verso que eu senti de compartilhar com você, e você vai ficar
eu te encorajo a ficar com ele na sua cabeça meditando, enquanto a Bispa Carmen vai compartilhar conosco toda essa riqueza de informação. Está em Salmo 30, que a gente conhece, Salmo 30, verso 5, que fala o quê? Vamos dizer aqui, eu vou ler aqui para você, tá na minha anotação, fala assim: cantem o Senhor todos que lhes são fiéis, louve o seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. Segunda parte, o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você ainda não teve oportunidade ou já teve de ler esse capítulo inteiro, né, de Salmo 30, eu te encorajo a ler. Nos versos 2 e 3, antes, esse é o verso 5, nos versos 2 e 3, Davi está falando sobre a cura física dele e sobre a cura emocional dele. E depois, ele meio que faz um fechamento dessa primeira parte do assunto desse salmo com esse verso. E eu quero que você medita sobre isso hoje, tá? Enquanto a gente conversa. Então agora eu vou passar a bola para a nossa convidada especial e eu vou perguntar para ela o seguinte sobre o nosso tópico. Carmen, conta para nós o que acontece quando nós choramos. Fala isso para nós. A bola está com você. É interessante que quero dar, sim, o meu abraço, meu boa tarde, né? Aqui no Brasil estamos à tarde, eu creio que aí onde você está também é tarde. Então, é uma alegria poder conversar com você, conversar com a Diana, que tem sido uma pessoa, assim, tão generosa, né? E a gente tem trocado algumas conversas, né, Diana? E tem sido muito bom. Quando você esteve aqui com a gente, nosso desejo é que você tivesse vindo no nosso encontro de mulheres, mas teve tantas coisas nessa situação, mas não vai faltar oportunidade para a gente estar juntas novamente, fisicamente, né? Porque a gente está online e tudo mais, né? Então, o que eu gostaria de dizer? O choro, ela é uma experiência humana. Você não vê isso nos animais, você não vê isso em outros seres. Os animais, eles têm um gemido, mas o chorar com lágrima é uma experiência exclusivamente do ser humano. Então, é um reflexo que tem uma origem, a gente fala uma origem psicogênica, né? É uma origem psicológica, a origem é uma origem psicológica, e a interação com o sistema límbico no cérebro, que é o sistema que controla toda a parte emocional, vai gerar uma experiência em nós, né? Então, vão gerar respostas fisiológicas. Agora, tem algumas coisas que são muito interessantes quando a gente fala sobre o choro. O choro é muito interessante porque quando nós nascemos, nós choramos, o bebê chora, né? E muita gente, às vezes, pensa assim que o bebê chora porque antigamente usava-se dar um tapinha no bumbum do bebê, mas não é isso. Quando o bebê, nós somos avaliados desde quando nós nascemos, sabia disso? É interessante isso, né? Olha, fazendo essa retrospectiva, estudando sobre o choro, e eu comecei a perceber isso. Porque quando a criança nasce, existe um sistema que chama Apgar, que avalia todo o sistema respiratório, a circulação, os reflexos do bebê. E dentre esses reflexos está o choro. Então, se ele chora vigorosamente, ele recebe uma nota. Se ele chora mais fraquinho, ele recebe outra. Então, é uma avaliação que chama Apgar, né? Que vai de 0 até 10, né? Então, assim, cada parte recebe um valor, né? Então, uma criança que nasce com Apgar 8, 10, é uma criança que está bem, que tem uma boa possibilidade de ver bem, tudo. Então, quando a criança chora lá dentro, a gente fala, nasceu, é um motivo de muita alegria, né? Então, a criança chorou. Então, o choro, ele tem várias interpretações, né?
Tem um choro de alegria, um choro de tristeza, um choro de raiva. Então, quando a criança nasce, existe esse choro, né? E esse choro acontece porque, ao respirar, ele entra o oxigênio, né, nos alvéolos pulmonares, e ali causa uma expansão que possivelmente causa um desconforto para o bebê, né? O choro, ele não tem muitos estudos ainda que falam assim, que trazem coisas científicas sobre o choro. Ainda existem muita coisa em aberto, né? Ainda não se procurou se estudar tanto como o choro. Mas acredita-se que o choro, ele traz benefícios para o organismo. Então, o choro é visto como uma forma de comunicação, né? Principalmente do recém-nascido. O recém-nascido, você vai observar quem já é mãe de primeira viagem, ou quem já está sendo mãe agora, ou quem já foi mãe de vários filhos, vai observar que muitas vezes o choro da criança, ele causa um certo desconforto no adulto, porque ele não sabe o que está acontecendo. Mas o choro é uma forma de comunicação. O choro, a criança chora porque está com fome, mas não é só fome. A criança chora porque, o bebê chora porque está molhado, está com xixi, chora porque está com cocô, ele chora porque está com calor, ele chora porque está com frio, ele chora porque está cansado de ficar no colo, ele chora porque foi a rotina, ele saiu da rotina, né, naquele dia. Então, existe... É um sinal de alerta, muita coisa. É alguma coisa acontecendo. É um sinal de alerta, é uma comunicação, né? Então, o choro, naquele primeiro ano, as mães precisam aprender a lidar com esse choro, né? Então, assim, ele tem essa função de comunicação e a liberação do sofrimento psíquico, né? Então, assim, hoje a gente sabe que muitas pessoas... elas estão sofrendo, principalmente nessa realidade que nós vivemos hoje, que tantas situações, né, em relação à morte, à perda de emprego, à perda de um ente querido, tudo isso causa uma dor, causa um sofrimento emocional. E como nós reagimos a isso? Então, o choro é uma forma que muitas pessoas reagem para aliviar esse sofrimento. E o choro, ele tem ele libera também alguns hormônios, né, que vão causar bem-estar após o choro, e ele faz bem para o organismo, né? Então, assim, é uma comunicação das emoções e uma liberação do sofrimento psíquico, né? E, assim, quantos de nós, muitas vezes, ouvimos, quando criança, engole o choro, para de chorar, você é uma manteiga derretida, tudo você chora, né? Então, assim, são formas que nós precisamos, que nós falamos, vamos treinando os nossos filhos, e o choro, de acordo com a cultura, ele vai ter um significado, né? Então, assim, para algumas pessoas, chorar por exemplo, você chorar numa entrevista de trabalho é um sinal de fraqueza. Sim. Mas, por exemplo, você está indo numa entrevista, se você chorar, pode ser interpretado como um sinal de fraqueza, né? E pode ser interpretado de outra forma. Então, cada pessoa vai interpretar o choro de uma forma, mas o choro faz muito bem se nós soubermos lidar, se nós aprendermos a lidar com esta emoção que pode trazer consequências boas, né? Inclusive, falando de luto, dessa situação, muitas pessoas, né, preferem não ir a um velório. Hoje a gente está impedido de ir, né? Mas de chorar. Esse ato de chorar alivia muito, alivia a alma, alivia o corpo e alivia o espírito também, né? Exatamente. Então, assim, isso é fantástico isso que você está falando, porque a gente vê a importância disso, porque o Senhor Jesus, ele nos criou, né? Deus nos criou, né? De uma maneira maravilhosa, como fala Salmo 139, né, Carmen?
Porque existe essa correlação entre tudo, isso é, as nossas emoções, a lágrima que sai, né? Essa coisa toda, né? E tudo isso acontecendo, a importância que às vezes esse choro, essa manifestação, porque na verdade o choro é uma manifestação de algo, igual você falou, né? Você está comunicando alguma coisa, né? Uhum. E também, principalmente, não digo principalmente, talvez não seja a melhor palavra, mas nesse momento que a gente está falando, né? Eu fiz uma live não muito tempo atrás, nessa mesma série nossa com o pastor Gilmar, falando sobre perdas e lutos, né? Perdas e luto. E muitas vezes a pessoa está com adrenalina tão alta, né? Que ela não consegue chorar. E como o choro, né, ela perdeu um ente querido, uma pessoa, mas ela não consegue chorar. Esse ente querido, de repente, um tempo depois, talvez dias, talvez horas, aquele choro vem, né? Uhum. E aquilo é como se liberasse alguma coisa do interior da É pessoa. libertador, né? Vamos dizer assim, né? Então, o que Você tira acontece? uma carga emocional. Fala para nós, qual é a sua perspectiva em relação às emoções? Consequentemente ao físico também, mas. Não, assim, a emoção, aquilo que a gente não libera, a gente retém, né? Sim. Então, por exemplo, muitas vezes um choro por uma perda, assim, de um luto, alguma coisa, né? Então, a perda de um trabalho. Então, se você retém aquilo, ou a perda financeira, alguma coisa, uma traição, algo que aconteceu. Se você não elabora, se você não chora, se você não admite para você mesmo, muitas vezes você congela aquilo. Uhum. E isso muitas vezes vai reverberar numa ansiedade, Uhum. né? Vai reverberar numa depressão, Uhum. né? Em sintomas, ou às vezes até em uma situação de transtorno, né? A pessoa que fica com síndrome do pânico, a pessoa que não permitiu viver aquela emoção, ela congelou, ela guardou, e ela vai vivendo a vida, vai trabalhando, vai estudando, como se nada tivesse acontecido. De uma hora, aquilo está ali, está lá dentro dela, está dentro das suas emoções, está dentro da sua alma. E em algum momento, aquilo explode. Exatamente. Uma frase que eu acho muito interessante, que ela fala o seguinte: quando a boca cala, o corpo fala. Uhum. Então, tem muitas doenças que são doenças consideradas psicossomáticas. São aquelas doenças que elas têm uma origem psicológica. Então, é a dor de estômago que vem porque você engoliu muito sapo de alguém, engoliu muitos desaforos e não falou nada. A dor de cabeça, né? A dor nas costas, que muitas vezes vem porque você está carregando pesos emocionais muito fortes na coluna. Então, assim, emocionalmente, isso vai aparecer de alguma forma. Então, quando a boca cala, os órgãos falam, né? E tudo aquilo que você não fala vai ter uma frase que é muito usada em terapia comunitária, que diz o seguinte: aquilo que você guarda envelhece, o que envelhece azeda, e o que azeda um dia explode. E muitas vezes vai explodir numa hora com alguém que não tinha nada a ver com aquela situação, ou vai explodir numa doença séria, numa doença autoimune, num câncer, numa coisa assim que a pessoa não esperava. Exato. Então, assim, o choro é uma expressão de emoção. E toda expressão emocional, nós devemos, assim, saber como lidar e saber expressar. Saber no sentido assim, nós não devemos tolir aquilo, né? Então, uma criança, a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus, ele falou lá no Sermão da Montanha, né, no Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Então, o principal fator do choro, o choro que vai ser curador, restaurador, que vai te levar para frente, é que haja consolo. Então, uma criança que chora, pequenininha, ou recém-nascido, é uma criança que precisa ser satisfeita daquela situação que ela está vivendo. A gente brinca, né? Como eu sou enfermeira, a gente brincava com as mães. Já pensou o seu bebê lá no colo, lá no berço, falar para você assim: olha aí, eu tô mijada, eu tô com fome. Você caía dura do outro lado, né? A mãe que o filho for falar isso, recém-nascido, ela vai cair dura do outro lado. Então, o que ele fala? Ele chora. Né? E assim por diante, uma criança que cai, ela chora. Uma criança que tem uma situação que às vezes ela não sabe lidar, ela chora. Mas o que a gente deve fazer? Deixar ela chorar um pouquinho. Já chorou? Já. Passou? Passou. Acolher aquele choro. Dar um abraço. Já passou. Então, tá bom. E não aquela coisa que antigamente a gente fazia, né? Que a gente, assim, até sofreu. Talvez você sofreu isso dos seus pais. Eu sofri isso, né? Na família. Engole o choro. Para que você está chorando, né? Menino não chora, homem não chora. E a gente vê que nas bem-aventuranças do Senhor Jesus que ele diz, né? Ele fala, serão consolados. Então, o choro é para trazer consolo. Nós precisamos alguém que acolha aquele sofrimento, né? Então, alguém que chora e alguém que acolha, alguém que não reprima, alguém que não fale, para de chorar, né? Então, assim, embora a gente saiba que muitas vezes tem pessoas que usam o choro para manipular os outros, né? Aí é uma forma, assim, uma forma doentia, né? Tem até aquela expressão, lágrimas de crocodilo, você já ouviu, né? Isso, ainda mais não que o crocodilo chora. O que tem mais aqui em tudo quanto é lugar é jacaré. Então, assim, isso. Então, dizem que o jacaré, na hora que ele está comendo a presa, dizem que ele solta lágrima nos olhos, né? Então, assim, aquilo, então as pessoas falam, lágrimas de crocodilo. Então, nós precisamos saber lidar com o choro, como nós lidamos, né? Então, isso vai trazendo uma saúde emocional, né? Não ter medo de chorar. E a gente vai... Muitas pessoas pedem desculpas por chorar. E é interessante que, mesmo dentro de um consultório médico, que seria um lugar ali que totalmente... Ou num gabinete pastoral, né? Vamos dizer assim, num consultório de uma psicóloga, de um terapeuta, muitas pessoas pedem desculpas por chorar. Né? Então, a emoção vem, ela fala, me desculpa, porque eu estou chorando. Eu geralmente, quando a pessoa fala isso para mim, porque a gente é bispo, é pastora, a gente tem essa função de aconselhamento, de acolher, então eu já normalmente falo, não, você pode chorar, chora, aí a pessoa chora, a gente dá aquele tempo, né, que a pessoa chorou, respira fundo, podemos continuar, né? Exato. Então, assim, essa é a forma interessante da gente lidar, né? E assim, em relação à emoção, né? A gente sabe que o choro bem conduzido, depois que você chora, você relaxa, você dorme melhor, você diminui a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Existem estudos que falam que ele libera a serotonina, a oxitocina, né, que são hormônios do bem-estar. A ocitocina é considerado o hormônio do amor. Então, assim, o que nós precisamos é aprender a lidar com o choro para que a gente possa usufruir disso, né? E o próprio Senhor Jesus chorou, né? Em João 11:35, ele diz lá que ele chorou quando o seu amigo Lázaro estava enterrado, né? Estava morto, estava ali no túmulo, né? Então, é o menor versículo que tem, mas tão significativo.
Então, mostra a humanidade de Jesus, que Jesus veio como homem, não como um anjo, não como um outro ser, mas ele era homem, né? Então, ali ele chorou. E nós vemos, assim, Diana, em vários relatos na Bíblia de pessoas que choraram, né? Os Salmos é uma série de orações que falam do choro, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, Davi. Davi foi um guerreiro que nunca perdeu uma batalha, né? Mas ele chorou quando ele se despediu de um amigo. E durante diversos salmos, ele chora diante de Deus, né? José foi o governador do Egito e foi separado dos seus irmãos, que o traíram, que o jogaram num buraco, e depois ele se tornou o governador do Egito. E quando ele se aproxima do seu irmão Benjamim, e depois se aproxima do seu pai, ele chora um choro, assim, aquele choro doído, né? Aquele choro alto, né? Que todo o Egito ouviu. Por quê? Porque tinha dor. Né? Então, naquele momento que ele chorou, ele estava liberando aquela dor de dentro dele para não causar nenhuma enfermidade, para não causar nenhuma depressão. Então, ele estava pondo para fora a sua dor emocional. Então, o choro, ele tem tudo isso, né? Tem um outro exemplo que eu gosto muito, é o exemplo de Ana. Ana, mãe do profeta Samuel, né? Ela chora diante de Deus, colocando a sua dor de ser a mulher de Eucana. Penina era outra mulher que ficava ali cutucando ela, né? Eu sou mãe, você não é, e Deus gosta de mim, não gosta de você. E assim, embora o marido dela a amasse, ela mais do que todas as mulheres que ele tinha, trazia porção dobrada, mas aquilo não era suficiente para Ana, né? E ela chora, e tem o momento que eles descem, né, a Jerusalém, e ela chora diante de Deus. E ela chorou que o sacerdote, ele achou que ela poderia estar bêbada, né, do tanto que ela chorou. E ela fala que ela estava angustiada, apresentando a Deus o seu clamor. Aí entra o choro na oração, né? Na vida espiritual, né? Então, assim, muitas vezes se nós não podemos chorar com um amigo, se nós não podemos chorar com alguém para nos ouvir, nós vamos chorar para Deus, vamos chorar em oração, né? E Deus vai nos ouvir, né? E Deus vai falar conosco. Então, nós vemos esse relato em 1 Samuel 1:10, Ana chorando diante de Deus, e ali, quando ela sai daquele lugar, o semblante dela já não era triste. Possivelmente, Ana vivia um processo depressivo, vamos dizer assim, né? Se fosse nos dias de hoje, a gente poderia dizer que ela vivia um processo depressivo, porque ela havia um constante sofrimento, e ela foi ali, e ela reclamou com o marido dela, e ele falou, não, né, não te basta o meu amor, mas ela foi chorar para quem tinha condições de liberar a madre dela. Exatamente. Né? Ela foi chorar para quem tinha condições de mudar a situação dela. Então, ela foi chorar para Deus. E o relato em 1 Samuel 1:18 é que ela saiu dali e o semblante dela já não era triste. E logo depois, no outro ano, ela já traz o profeta Samuel, né? E ela faz uma aliança com Deus, traz ele bebê, pequeno, para consagrar ao Senhor. Então, assim, a Bíblia, ela é cheia de situações que nos ajudam, né? Nós vemos aqui pessoas que eram seres humanos e que choravam. Então, nós não precisamos pedir desculpas por chorar, né? Então, assim, nós não precisamos ficar envergonhados por chorar. E muitas vezes, quem está ao lado de quem chora não sabe como lidar, fica constrangido. E, normalmente, a primeira coisa que ela fala é assim, não chora, não. Para que você vai chorar? Não chora, não. Né? E às vezes, o que aquela pessoa está precisando naquele momento
é de pôr suas lágrimas para fora. E as lágrimas, ela é interessante, que as lágrimas de choro, ela não tem a mesma composição do que as lágrimas que lubrificam os nossos olhos. Porque nós temos as lágrimas que lubrificam os olhos, porque os nossos olhos são lubrificados constantemente, né? Senão eles estariam secos e não estariam bem, não estariam saudáveis. E tem as lágrimas, aquela secreção lágrima, que é a lágrima que se entrou um cisco no olho, né? Foi fazer uma maquiagem, e isso acontece comigo de vez em quando. Eu tenho muita olheira, aí a gente vai fazer uma maquiagem, vai tampar as olheiras, aí cai dentro do olho, aí fica pior, né? Porque aí molha tudo. Então, são totalmente diferentes a composição dessas lágrimas, né? Então, as lágrimas que vêm do choro, ela tem uma composição diferente. Então, por isso que é importante a gente estudar e ir atrás disso, né? Que é uma coisa simples do ser humano e que nós, devido a tantas coisas, nós deixamos essas coisas de lado, né? É isso mesmo. Fantástico isso. Eu quero trazer para você um comentário que chegou aqui no Face, sobre e quando estamos quando a pessoa está triste, ela quer chorar, mas não sai lágrima. Algum insight, algumas coisas assim que a gente pode comentar sobre isso, né? Olha, O choro interno, mas a expressão do corpo, né? Que a gente está falando do corpo, das emoções, da alma, né? E do fortalecimento através do espírito. Quando isso, às vezes, não vem, né? A lágrima não vem, precisa congelar, né? Aquela coisa. E existem algumas coisas que a gente pode fazer. Uma delas é escrever. Escrever e ler em voz alta, né? Isso. Então, por exemplo, a gente faz isso muito para a pessoa que, às vezes, por exemplo, ela não teve a oportunidade de fazer um velório, de fazer uma despedida de alguém. Aí a gente fala, escreve uma carta, mas não é para escrever uma carta e ir lá levar para a pessoa, né? Não é nesse sentido. Mas é de escrever uma carta e colocar aquelas emoções, porque isso depende muito do treinamento da pessoa. Então, por exemplo, às vezes ela vem de uma família que não era permitido chorar, entendeu? Às vezes é aquela pessoa que fala, não, se chorar, você está sendo fraca, isso e aquilo. Então, ela tem que encontrar outras formas de liberar essa emoção para que isso saia dentro dela, né? Ou ver um filme que ela gosta, que fala sobre essa temática, mas escrever cartas é uma coisa muito boa, mas escrever carta falando da emoção. Então, por exemplo, se é um pai, né? Um pai ou uma mãe que eu preciso perdoar, mas eles já morreram, né? Ou eles não têm condições de eu chegar neles e falar tudo que eu queria, porque não tem estrutura, né? Mais, já estão velhinhos e tudo, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever sobre o que eu estou sentindo, né? E posso ler em voz alta para alguém. Exato. Então, esse ato de escrever e ler em voz alta tem um efeito. Às vezes, a pessoa consegue chorar nesse momento, né? E além de outras terapias também que ajudam, né? Um acompanhamento psicológico. A gente acredita muito na terapia familiar sistêmica, que trabalha esses conceitos, né? E que ajuda muito também. Então, são algumas das formas de responder essa pergunta, né? Por exemplo, forçar a choro é pior. Não dá certo. Não dá certo, né? Então, eu vou forçar a chorar. Não. Tenta escrever carta, tenta voltar lá, por exemplo. Uma das coisas que, às vezes, a gente aconselha, você pode... onde você perdeu essa... Muitas vezes está relacionada à nossa criança, né? A nossa criança interior, né? Então, muitas vezes,
volta lá naquela escola onde você estudou, que você teve bullying, ou volta naquela casa, ou desenha a planta baixa daquela casa onde você morou. Então, tem vários recursos, né, que pode ajudar a pessoa nesse sentido. Perfeito. E a parte de escrever, ela é muito terapêutica, né, Carmen? Ela é muito terapêutica Sim. e assim, foi para mim quando eu estava na minha jornada também. Escrever foi muito bom e foi uma coisa assim que eu comecei a fazer escrevendo aquilo que estava, né, que estava passando comigo e aquilo que Deus estava falando comigo, e eu comecei a escrever tudo aquilo. E assim, foi uma coisa natural para mim, sabe? Foi uma coisa assim que eu fui vendo como que. E de repente aquilo estava, vamos dizer, estava fluindo ali, né? E isso estava, eu estava ganhando com tudo aquilo, né? Eu senti o Espírito Santo falando comigo através daquilo que estava acontecendo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, essa parte eu acho que você colocou um ponto muito importante e às vezes é muito esquecido, né? Por muitos de nós, o pouco praticado, né? De escrever, de você ter um diário ou um Um diário. jornal, né? Que você fala coisas que diariamente ou uma vez por semana, não sei, de acordo com que cada pessoa tem um ritmo diferente, né? Sim. E isso é muito, muito bom, muito terapêutico, sem dúvida nenhuma. Verdade. Agora, para a gente fechar isso, né? Para a gente fechar a nossa live, eu sei que você já falou de alguns exemplos bíblicos e tal, isso é tremendo, falou sobre Jesus, né? Nós vimos também, eu estou fazendo recapitulando algumas coisas, nós vimos, né, os diversos choros, aquele choro que é para manipular, o choro que ele é do fundo da alma, que precisa de cura, de restauração, que ele precisa de colocar para fora, o choro da alegria, né? Então, tudo isso nós falamos até agora. E existe alguma experiência, ou algum testemunho pessoal, ou alguma coisa que você vivenciou, né, com outras pessoas, que você acha que vai edificar alguém que está nos ouvindo hoje? Eu sei que você já deu tanta informação, tanto exemplo maravilhoso, mas tem algo que realmente, assim, te tocou mais nesses últimos dias, né? Ou nesses últimos meses que a gente tem passado, né? Que você gostaria de compartilhar? Olha, assim, sobre o choro, uma coisa que eu compartilho, que me ajudou muito, isso aí pode ajudar, assim, a quem está casada, né? Eu, no início do meu casamento, eu chorava, assim, é um processo que você está saindo da casa dos seus pais, eu casei, fui para casa, fui constituir a minha casa, existem muitas experiências aí, né? Então, assim, eu passei, a minha segurança era a minha família, e era Deus e minha família. A partir daquele momento, eu tinha que colocar o meu apoio no meu esposo. Ele ia ser, eu ia substituir aquela função familiar. E ali a gente, de vez em quando, tinha alguns conflitos, né? E eram conflitos assim. Assim, hoje a gente vê conflitos do dia a dia, né? E muitas vezes eu chorava, né? Aí a gente ia conversar, como diz, né? Pôr a relação em dia, né? Aí eu chorava. E o choro, para mim, naquele momento, eu estava elaborando tudo que eu estava vivendo. Aí uma amiga minha falou para mim: Carmen, quando você chora, o choro está sendo uma forma de bloquear a comunicação entre vocês. Então, para de chorar, porque aí ele pode te falar o que ele está achando, você sai do papel de vítima, né? E aí vocês podem desenvolver uma relação melhor. Então, para mim, isso foi muito curador, porque aí, nas nossas dificuldades, acertar o nosso relacionamento, eu passei a não chorar, sabe? E isso me ajudou muito, E eu vejo muito, assim, jovens, casais, mulheres, né, assim, que estão no início do casamento, mesmo eu estava na igreja, eu estava na casa de Deus, mas eu tinha conflitos ali, eu tinha ajustamentos que nós precisávamos fazer.
E, às vezes, as pessoas casam e acham que vai ser a mil maravilhas, né? Então, assim, e que não vai ter essa fase de ajuste. Não, o casamento é algo bom, é algo de Deus, mas tem essa fase de ajuste, né? Então, eu passei o primeiro ano chorando, né? Comecei a chorar, e essa amiga falou para mim, Carmen, para de chorar. Né? Na verdade, era a pastora da igreja de onde eu tinha vindo, da comunidade evangélica. Ela falou, Carmen, para de chorar. Aí eu parei de chorar, e aí nosso nível de relacionamento começou a melhorar, porque eu passei a escutar. Porque quando a gente chora, a gente bloqueia a comunicação, né? Principalmente quando está assim, quando tem alguma discussão, alguma coisa, né? Então, aí eu entendi que eu precisava parar de chorar, né? Outra situação que muitas vezes, até foi uma coisa que marcou para mim, que também eu vivi, muitas vezes a gente não tem noção da nossa força até que nós passamos por uma situação de dificuldade. Verdade. Eu tive recentemente uma situação aqui na igreja de um casal, né, que teve o filho de 6 anos, e o filho teve uma falência hepática, assim, em 15 dias. Uau. Precisou fazer um transplante e tudo mais. E ontem mesmo, conversando, assim, graças a Deus deu tudo certo, está tudo bem. E ontem mesmo, conversando com a mãe falou para ela assim, olha, a mãe falou para mim, né, na hora que eu estava lá, no hospital, porque precisou ir para a USP, aqui em Uberlândia não tinha os recursos necessários, a gente viu vários milagres de Deus, e aquela mãe, ela precisou, assim, ser forte naquele momento, não era momento de chorar, certo. Era momento de ser forte, certo. Né? Certo. Então, assim, tem momentos na vida, momentos que você tem um filho que está enfermo, um ente querido que está passando por dificuldades, você chorar não vai ser a solução. Não vai. Aí você precisa ser forte e corajoso, como diz a Bíblia, né? Como Deus falou para Josué. Ser forte e corajoso. Exato. Então, assim, aí ela tava me falando que ela teve uma experiência com Deus, e Deus falou para ela que era para ela lançar o medo fora, parar de ter medo, que o medo não vinha de Deus. E que a partir daquele momento ela tomou um novo posicionamento e tudo mudou. Porque, assim, muitas vezes as nossas situações, elas dependem de novos posicionamentos dentro de nós, na nossa estrutura interna. Exato. Então, quando eu tomei um novo posicionamento, eu não vou chorar quando eu tiver alguma desavença com meu marido, não vou chorar mais, eu vou conversar, né? E quando teve um momento também que a minha filha adoeceu, minha filha hoje está com 33 anos, mas ela era pequenininha, e nós morávamos numa cidade, morávamos em Salvador, na Bahia, estávamos lá há pouco tempo, estávamos na função pastoral lá, e ela teve uma pneumonia com derrame pleural. E assim, eu só chorava, né? Porque eu já era enfermeira e não estava trabalhando lá, mas já tinha trabalhado em Goiânia e visto, assim, crianças ficarem 1 mês hospitalizadas com derrame pleural e aquela coisa que não ia, que não andava. Então, só me vinha aquilo na minha cabeça, que a minha filha ia viver aquela mesma situação. Aí, um dia, uma médica me chamou no canto e falou para mim assim, mãe, desse jeito, mãe, para de chorar. É hora de você ser forte. A sua filha precisa de força. Da força que você precisa para dar para ela. Olha, essa hora foi uma hora assim, de engolir o choro. Eu dei uma respirada. Já tinha chorado bastante. Mas aquela coisa, né? Aí respirei e parei de chorar. Entrei no quarto com a minha filha e comecei a dar força para ela poder, ela tinha 3 anos, né? Dar força para ela poder enfrentar aquilo. Ela falou assim, olha, se você, para sua filha, você é referência. Sim. Se ela vê assim, se a minha mãe está assim, eu devo estar pior de tudo, né? Sim. Então, tem momentos que a gente tem que ser forte, né? Naquele momento não é momento de chorar, é momento de ser forte, né? E foi isso que assim, são exemplos, né?
Esses 3 exemplos que eu tenho para dar, um de um recente, desse casal, que são pastores aqui na minha igreja, né, na nossa igreja aqui em Uberlândia, e essas 2 experiências que são minhas, né? Agora, eu já vi, assim, várias pessoas chorarem para perdoar pai, para perdoar uma traição, para perdoar um abandono, para perdoar um abuso sexual, e que elas precisam chorar, né? Que elas precisam chorar, pôr aquilo para fora e depois se refazerem, né? Então, o choro, ele tem um ciclo, porque por isso que muitas vezes assim, a gente precisa ter um tempo, você não pode lidar de qualquer forma, né? Você precisa ter um tempo para ouvir aquela pessoa e ajudá-la a se refazer, a se reestruturar para depois ela ir embora, né? E não deixar ela no seu choro, no seu lamento, né? Isso mesmo. Muito bom, Carmen. Estou muito feliz de ouvir tudo isso. Eu acho que o pessoal que está ouvindo também, ou agora, ou no futuro, que vai ouvir isso, vai ser extremamente abençoado, edificado, e vai colher coisas práticas. A gente espera. Como você colocou, muito bem colocado. Eu queria que você orasse para cada pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem, ou aquele que está ouvindo agora, né, aquilo que Deus colocar no seu coração, né, que seja algo que vai trazer vida, que vai trazer esperança, que vai trazer edificação. Ora por nós, Carmen. Amém, amém. Pai, eu quero agradecer por esse momento, junto com a tua filha, Senhor, e tantos outros que estão nos ouvindo, nos vendo neste momento. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que enxuga toda lágrima, Pai. E as nossas lágrimas, Senhor, o Senhor a vê. Senhor, eu quero colocar todas essas pessoas que têm alguma dor, Senhor, que têm alguma situação, Senhor, que as fazem sofrer, que estão, Senhor, machucando o seu ser, Pai. Senhor, que o Senhor traga o consolo. Os que choram serão consolados. Tu és Deus que é Pai, Tu és Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas, Tu és Deus, Senhor, que nos levanta, Pai, e nos faz, Senhor, andar, Senhor, ó Deus, de maneira que o Senhor cuida de nós, Pai. Cuida de cada vida agora. Traga esperança, traga luz. Senhor, que todos nós possamos aprender a ir para a Tua presença, Pai. Ó Deus, e receber de Ti o consolo, a força, a graça, para vivermos cada situação na nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma bênção. Amém. Obrigado, Carmen, por esse momento. Foi muito bom estar com você aqui. E eu encorajo vocês a dar um like, quando você estiver no YouTube, a subscrever lá o nosso canal. Visita qual que é o seu Instagram, Carmen? @Carmen Socorro Soares. Carmen Socorro Soares. A Carmen... meu nome já tem, nada é por acaso, né? Minha mãe, quando eu nasci, ela me colocou meu nome Carmen Socorro, né? Então, já foi uma missão colocada aí, né? Então, assim, eu creio que Deus tem essa missão na área emocional para mim. E é interessante, Diana, às vezes as pessoas falam para mim assim, às vezes eu estou numa situação, o que vocês acham que é importante? O que aquelas pessoas precisam ouvir? Bispo, fala sobre emoção. Eu falei, então deixa eu falar sobre emoção. A Carmen está fazendo algumas lives a respeito de emoção próspera, e eu quero que eu te encorajo, você que está nos ouvindo, a visitar lá o Instagram dela, e como ela falou, @Carmen Socorro Soares, tá ok? Então, Carmen com M, viu? Carmen com M. Carmen com M. M no final. Então é isso, gente. Olha, Deus abençoe você, espalhe essa mensagem, eu creio que vai ser bênção. Se você vê que tem pessoas que precisam ouvir essa informação, não retenha, dá essa informação, passa para alguém, que eu tenho certeza que pessoas vão ser abençoadas, tá ok? Um grande abraço para vocês, Deus abençoe. Obrigada, Carmen, até mais. Beijo, Diana, Deus abençoe. Tchau, tchau. Fique com Deus.